Por que vocês deveriam optar pela louça da Bobson? Então, a primeira diferença que vocês têm que ficar muito atento, que tem louças diferentes, tem tamanhos diferentes, e o que vocês deveriam levar em conta? Eu vou explicar primeiro sobre essa louça aqui, né? Que é de um concorrente nosso. Essa louça, o que vai acontecer? Ela tem este tamanho, o sistema dela é deste tamanho. Isso daqui, o que ele tem de influência para você na hora de optar? Nos Estados Unidos, quando eles inventaram o mictório sem água, há muito tempo atrás, o que aconteceu? O pessoal não ligava. 35 anos atrás, eu falei com a pessoa que tinha inventado isso e ele falou assim, eu tinha um problema. Por quê? Porque eu falava com todo mundo e todo mundo pegava e falava, água cai do céu, tô nem aí para água. Há 30 anos atrás era assim. Hoje em dia, não, porque hoje em dia tem ecologia, isso, aquilo. Mas existiu uma coisa que não mudou de lá para cá. E ele falou, e como é que você vendia mictório sem água? Ele falou, eu vendia por causa da manutenção. Então, o mictório sem água, ele tem algumas vantagens, que é assim, não usa água, não causa cheiro, fácil para fazer a manutenção e o vandalismo. Então, ele não é só por causa da água. Você pode optar por 4 coisas nele. No caso desse daqui, ele tem um problema que é a manutenção. Você hoje, quando usa o seu mictório sem água, o que acontece com você? Você vai pegar, quando ele entope, você vai ter que, o seu pessoal da manutenção tem que retirar o mictório da parede. Depois que ele retira o mictório da parede, ele passa o rotorouter lá. Depois que ele faz isso, ele tem que colocar o mictório na parede, ou seja, são horas do seu funcionário, trabalho, dor de cabeça. E o mais importante, você não consegue fazer uma manutenção preventiva, nem com o mictório que você usa hoje com água e nem com esse daqui. Por quê? Porque o tamanho da entrada dele é muito pequena. Você, quando entupir, ou antes de entupir, você não consegue fazer a manutenção com o rotorouter. Ele fica assim, muito frágil o sistema. Então, este é um mictório que você vai ter trabalho, depois que instalar, na hora de fazer a manutenção do entupimento, que é o que você já tem hoje, que te dá trabalho, gera reclamação, gera problema, ordem de serviço. Então, com este mictório, você deve tomar cuidado na hora de escolher com o tamanho da entrada do mictório. Então, isso daqui ficou claro, o exemplo 1 que você deve ficar atento. Tamanho do sistema para fazer manutenção. Vou te mostrar o sistema 2. Agora eu vou explicar para vocês sobre um segundo modelo de mictório, que vocês têm que ficar atento na hora de tomar a sua decisão. Esse daqui é um modelo que ele é um pouco menor. Como ele é um pouco menor, ele é um pouco mais barato. E aí o que o cliente fala? Nossa, resolvi o problema da minha vida com um modelo menor e um pouco mais barato. E ainda, vou seguir o conselho do Alex, que ele tem uma entrada grande, ó, aqui. Pronto, resolvi os problemas da minha vida. A cotação está finalizada. Não, você tem que se atentar a algumas coisas na hora de escolher um mictório sem água. Olha só o segredinho. Não é bom que o buraco dele seja grande para que você possa desentupir o mictório? Não, neste caso. Olha o tamanhozinho da entrada desse mictório. Ou seja, você vai ter o mesma dor de cabeça, não consegue fazer uma manutenção preventiva do seu mictório, coisa que os europeus, americanos fazem. Eles fazem uma manutenção antes do mictório entupir,
antes de você ter reclamação, antes de você ter problema. Então, este mictório, que ele é o menor, ele é o mais barato, você pode achar que está fazendo um grande negócio e entrando num grande problema. Por quê? Buraco muito pequeno para fazer manutenção. Lembra que eu expliquei no vídeo anterior? Sifão grande contra. Na hora de você fazer a reposição, tem que comprar a peça inteira, ao invés de comprar só essa, no nosso caso. Então, mais caro. Este mictório em questão, ainda eles colocam uma tela aqui em cima. Por que eles colocaram a tela? Agora você vai entender. O mictório, ele é tão pequeno que se você não colocar a tela... Agora eu vou até levantar um pouquinho para vocês poderem ver. O que acontece? Quando o homem urinar, aqui, ele é tão pequeno que a urina volta e cai no chão. Então, o que isso pode ter de influência? Então, você também tem que ficar atento ao tamanho da louça que você vai comprar, porque o homem faz xixi, quanto menor a louça, tome cuidado com isso. No caso essa, muito pequena, o xixi bate e volta. Isso é uma coisa bem clara para a gente poder olhar. Tamanho da louça, ó, a abertura. Mais ou menos 20 centímetros. Olha aqui, ó, onde o homem urina, nessa altura. São 16 centímetros. A louça aqui, por entre a parede aqui, 21, 22 centímetros. Então, você que achou que está comprando uma louça pequena e barata, a urina vai bater, vai cair no chão. Então, problema 1, tamanho da louça, para a urina cair no seu chão e ficar cheirando mal. Todo mundo sabe, fica cheirando, a urina está toda pingando no chão. Lógico, ela bate e volta, ela bate aqui e volta. É muito pequena esta área deste mictório. Né? Problema 2, a tela, o sifão contra esse, o buraco para fazer a manutenção. Então, esse é um outro exemplo do que você tem que tomar cuidado na hora que você vai escolher o seu mictório sem água.